Imagine abrir o celular e em 2 cliques entrar num cassino virtual, que oferece roleta, blackjack e caça-níqueis 24 horas por dia. Essa é a realidade de milhões de paulistanos e brasileiros desde que a Lei 14.790 passou a permitir que sites de apostas esportivas também ofereçam jogos de cassino online, e as regras começaram a valer agora, em 2025. Mas enquanto o debate sobre tributação, vício em apostas e projetos de lei no Senado esquenta, pouca gente lembra que São Paulo já foi um dia a capital do jogo presencial, com salões de luxo, orquestras ao vivo e estrelas do rádio animando noites intermináveis. Neste vídeo, eu vou te revelar a história não contada dos cassinos em São Paulo, dos primeiros salões elegantes no início do século XX, passando pelo auge da década de 1930 até o veto definitivo, assinado em 1946, que fechou cerca de 70 casas de jogos em todo o país. E é claro que vamos conectar esse passado glamuroso ao presente digital, como as plataformas de cassino online ressuscitaram a indústria do jogo, quais são os riscos e as promessas econômicas para a metrópole e por que o futuro pode trazer de volta luzes de neon, virtuais ou físicas, para os céus paulistanos. Fique com a gente nessa viagem pelos bastidores do azar e da sorte, que ajudou a moldar a cultura paulistana. No primeiro bloco, voltamos ao século XX para descobrir como e por que os cassinos chegaram à cidade. Hoje, aqui no São Paulo Expresso. No alvorecer do século XX, o Brasil vivia a euforia do ciclo do café. As elites paulistas buscavam diversão que combinasse a sofisticação europeia com o nosso clima tropical. Foi assim que, em 1914, o Hotel Parque Balneário, na cidade de Santos, inaugurou uma sala de jogos ainda modesta, mas que plantou a semente do futuro império do entretenimento de apostas no estado. A legalização oficial viria em 1920, quando o governo federal passou a conceder licenças para casas recreativas, uma brecha que transformou hotéis de veraneio em verdadeiros palácios de roleta. Durante a década de 30, com Getúlio Vargas incentivando o turismo interno, os cassinos explodiram em número e requinte. O litoral paulista virou sinônimo de luxo. Entre eles, o próprio Cassino Parque Balneário, que chamava atenção pela sua arte deco, que é um estilo de arquitetura extremamente luxuoso. O Cassino da Ilha Porchá em São Vicente, que foi inaugurado em 38 com o projeto de um famoso arquiteto, ou o Grande Hotel do Guarujá, que foi frequentado somente pela nata paulistana, como Mário de Andrade e Tarsila do Amaral. Mas e dentro da própria capital? Embora cassinos abertos ao público fossem proibidos no perímetro urbano, clubes privados como o Automóvel Clube e círculos elegantes na Avenida Paulista mantinham salas discretas de pôquer e roleta, tolerados pelas autoridades enquanto geravam impostos e impulsionavam a vida noturna. O resultado foi um boom econômico. Restaurantes, alfaiates, casas de moda e até mesmo companhia de ônibus prosperaram em torno desse turismo do azar. Em 1940, estima-se que os cassinos gerassem mais de 40 mil empregos diretos no Brasil, grande parte concentrada em Santos e em São Vicente. Mas essa era de glamour tinha prazo de validade. Na próxima parte, veremos como pressões morais, políticas e militares culminaram no Decreto de Lei 9.215, que apagou de uma vez todas as luzes do cassino brasileiro, inclusive as de São Paulo. A história nos diz que era 30 de abril de 1946, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A roleta girou pela última vez. Em Santos, o croupier do Parque Balneário anunciou a derradeira aposta, e na Ilha Porchá, as big bands calaram seus trompetes. Nesse mesmo dia, o presidente Eurico Gaspar Dutra assinava o Decreto de Lei 9.215, que proibia a prática de exploração de jogos de azar em todo o território nacional. Mas por que Dutra fechou os cassinos? Alguns dizem que por pressão moral religiosa e a pressão familiar. Até então, a primeira-dama Carmela Dutra, conhecida como Dona Santinha à época, católica fervorosa, teria exercido uma influência sobre o marido, alegando que o jogo corrompia os bons costumes. O discurso político de ordem e família do ministro da Justiça Carlos Luz visava apoio conservador para disputar o governo de Minas Gerais e fez campanha contra o vício, em nome da tradicional família mineira. Nessa época, os próprios deputados tentaram incluir a proibição na Constituição de 46. A emenda foi rejeitada, mas o decreto já bastava para esvaziar as mesas do jogo. O impacto foi imediato. 71 cassinos fechados em todo o país. Cerca de 60 mil empregos diretos e indiretos perdidos da noite para o dia. No litoral paulista, esses hotéis luxuosos viraram elefantes brancos. O cassino da Ilha Porchá, por exemplo, que havia custado fortunas e atraído astros internacionais, encerrou atividades poucas semanas depois. Cidades turísticas como Santos, São Vicente e Guarujá sentiram um baque na arrecadação e no fluxo de visitantes, iniciando um período de declínio econômico. O fechamento
foi mais que econômico, foi muito simbólico. A era do rádio e das vedettes perdeu seu palco. Orquestras migraram para boates de Copacabana ou para programas de auditório. Em São Paulo, a vida noturna se deslocou para as casas de espetáculos sem a roleta. Enquanto o jogo se refugiava na clandestinidade dos porões da Avenida São João, nas rodas da elite, dizia-se que o jogo acabou, mas a sorte continua. De fato, as salas privadas nunca desapareceram, apenas deixaram os lustres de cristal para se esconder atrás de portas discretas. Sem a atração do cassino, bairros inteiros perderam valor imobiliário. O sonho de transformar a praia em Riviera Brasileira esfriou. Projetos de modernização foram engavetados e muitos prédios Art Deco foram abandonados ou mudaram de uso, servindo como pensões baratas ou até mesmo depósitos. Entretanto, o mito do cassino sobreviveu no imaginário popular, alimentado por filmes, memórias de família e pela sensação de que São Paulo perdeu algo grandioso, quando as fichas pararam de girar. No próximo bloco vamos ver como, apesar das proibições, o jogo na verdade nunca saiu de cena. Da clandestinidade na capital aos bingos dos anos 90, até chegar nos cassinos online, que agora voltam a movimentar bilhões de reais. Quando as portas dos grandes cassinos se fecharam em 1946, o jogo com certeza não acabou. Apenas mudou de endereço. Nos porões de hotéis da Avenida São João, nos fundos de bares da Moca e em salões discretos nas perdizes, roletas improvisadas continuam girando de madrugada. Também floresceu um velho conhecido do paulistano, o jogo do bicho. Uma loteria paralela que, apesar de ilegal, atravessou décadas financiando escolas de samba e pequenos comércios de bairros. A polícia reprimia, mas a tradição popular e a leniência de alguns políticos mantinham a engrenagem viva. Tudo muda quando, em 1993, o presidente Itamar Franco sancionou a Lei 8.662, também conhecida como a Lei Zico, voltada ao fomento do esporte. Ela abriu uma brecha permitindo que entidades desportivas operassem salas de bingo para financiar as suas atividades. Os bingos saíram da penumbra e tomaram conta da capital. Em menos de 5 anos, São Paulo já tinha mais de 250 casas legalizadas, equipadas com videobingo, shows ao vivo e cardápios dignos de cassino. A indústria da sorte movimentava cifras bilionárias, mas também atraía irregularidades. Para conter as fraudes, o governo editou a Lei Pelé, que manteve a permissão, mas exigiu um repasse de parte da receita ao esporte e proibiu menores de 18 anos nas salas. O auge foi curto. Em 2004, o escândalo de propinas envolvendo o operador Carlinhos Cachoeira e o assessor da Casa Civil Valdomiro Diniz sacudiu Brasília. Para mostrar tolerância zero, o governo federal editou a MP 168 de 2004, que fechou todos os bingos e caça-níqueis do país de uma hora para outra. Em São Paulo, mais de 60 mil empregos diretos evaporaram. Galpões inteiros de máquinas eletrônicas ficaram apreendidos nos depósitos da Polícia Civil. Daí em diante, o jogo virou um cabo de guerra entre vans de caça-níqueis clandestinos e operações policiais. A cada nova batida, outra casa surgia disfarçada de lan house ou sala de bingo beneficente. Agora, em 2022, a Polícia Civil ainda apreendia centenas de máquinas em bairros como Lapa e Itaquera, mostrando que a demanda nunca deixou de existir. Hoje, a legalidade voltou via Wi-Fi. Plataformas internacionais de cassino online operam sob a brecha de apostas esportivas, recebendo milhões em cliques paulistanos. A Lei 14.790 de 2023 regulamentou o setor e obrigará essas empresas a pagar impostos e abrir escritórios no país a partir desse ano, 2025. É a prova de que 78 anos depois da proibição, a roleta continua girando, só que agora na palma da mão. E é sobre isso que vamos falar agora. Imagine você um mega empreendimento à beira da Marginal Tietê. Hotéis 5 estrelas, shoppings de luxo, centro de convenções e no centro de tudo isso, um belo e reluzente cassino, funcionando 24 horas por dia. Essa é a visão dos defensores da legalização dos cassinos resort no Brasil, propostas que voltou com força nos corredores de Brasília. O projeto de lei que reacendeu a roleta, conhecido como PL 442 de 91, também conhecido como Marco Regulatório dos Jogos, foi aprovado na Câmara dos Deputados em 2022. Atualmente, tramita no Senado Federal. Ele propõe a criação de cassinos integrados a resorts, limitando o número por estado e exigindo investimento mínimo na casa dos bilhões de reais. O objetivo? Atrair turismo, criar empregos e recuperar parte do dinheiro que vai hoje para casas clandestinas ou plataformas estrangeiras. Em São Paulo, a especulação gira em torno de locais como o IMB, o Parque do Ibirapuera e até terrenos na zona norte de São Paulo, que poderiam receber empreendimentos com padrão de Las Vegas.
Estima-se que apenas na capital, um cassino resort poderia gerar até 10 mil empregos diretos e movimentar 5 bilhões ao ano em turismo, gastronomia e eventos. Mas o jogo tá longe de ser ganho. Críticos da proposta, entre parlamentares conservadores, membros da CNBB e especialistas em saúde pública, alertam para os riscos do aumento da ludopatia, a dependência em jogos em azar. Há também temores de que os cassinos sirvam como porta de entrada para a lavagem de dinheiro e o fortalecimento do crime organizado, sobretudo em grandes centros urbanos como é São Paulo. A divisão política é intensa. Em 2023, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, defendeu o projeto publicamente, enquanto líderes religiosos pressionaram o Senado a engavetar a proposta. O resultado? Um impasse. E enquanto isso, o jogo segue firme na tela dos celulares. Especialistas em urbanismo apontam que o sucesso de Las Vegas, Singapura e Macau se deve a fatores muito específicos: políticas públicas de incentivo, rigorosa regulação e, sobretudo, zonas de entretenimento que são dedicadas exclusivamente ao turismo. São Paulo, com seu trânsito caótico, um déficit habitacional e carência de área de lazer pública, pode não estar preparada para essa revolução noturna sem uma infraestrutura robusta. Ainda assim, há quem veja com bons olhos a chance de transformar bairros industriais degradados em polos de luxo e emprego. E existe também aqueles que alertam de que o cassino pode ser uma máquina de fazer dinheiro, mas também de aprofundar desigualdades, se ele for pensado apenas como um negócio e não como parte de um plano urbano mais justo e inclusivo. Para finalizar, precisamos voltar no tempo e olhar o que os cassinos representaram para a identidade cultural da cidade, e refletir o que o seu possível retorno diz sobre a São Paulo de hoje. A história dos cassinos em São Paulo é, na verdade, a história de uma cidade em constante disputa entre tradição e modernidade, repressão e liberdade, luxo e desigualdade. Do brilho do cassino da Urca e das noites dançantes no Parque Balneário em Santos, até os debates atuais sobre resorts milionários, os cassinos nunca foram apenas casas de jogos. Foram e ainda são espaços simbólicos. Lugares onde se joga mais do que ficha. Joga-se o futuro, os valores e as contradições do Brasil. Hoje, em pleno 2025, vivemos um novo capítulo. Cassinos online movimentam bilhões. Os jogos estão no bolso de qualquer cidadão com smartphone. E o Estado ainda tenta encontrar um caminho para regulamentar, proibir ou até mesmo lucrar. Enquanto isso, São Paulo observa e se prepara. Se os cassinos físicos voltarem, será preciso perguntar: para quem? E com que propósito? Vão servir ao turismo? À elite? Ou poderão ser incorporados a um projeto mais amplo de cidade, que ofereça cultura, lazer e trabalho? A roleta gira, mas o que está em jogo não é a sorte. É o modelo de cidade que queremos construir. E se você gostou desse mergulho profundo na história e no futuro dos cassinos aqui em São Paulo e no Brasil, deixa seu like e compartilhe esse vídeo com mais gente que gosta de explorar os bastidores desse tipo de coisa. Se inscreva no canal para mais histórias urbanas, curiosidades, análises e sobre o que move e transforma a maior metrópole da América Latina. Peço que você ative o sino para não perder os próximos capítulos e eu quero saber de você, deixa nos comentários. Você é a favor ou contra a volta de cassinos físicos no Brasil? E o que você acha do cassino online? Deixa sua opinião aqui nos comentários e até o próximo vídeo.